Olá, o artigo 5º de hoje começa de uma forma diferente. Antes de falar sobre o tema que vamos discutir, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. O advogado criminalista Tiago Machado e também a pesquisadora em segurança pública Marcele Figueira. E agora eu explico por que eu apresentei os nossos convidados logo no início. Foi para demonstrar uma estatística assustadora. Um estudo do Instituto Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que a cada 3 pessoas, uma tem parente ou amigo que foi vítima de assassinato, o que representa 33% dos brasileiros. Ou seja, nesse espaço que você está vendo, pelo menos um de nós está nesta situação. Mas antes de começar a nossa conversa, nós vamos ver mais números deste levantamento. Pode mostrar aqui. A pesquisa revela outros números que mostram o quanto nossa realidade é assustadora. 52% dos entrevistados declararam já terem sido vítimas de violência, de agressão verbal à física. Mas 3 tipos chamaram a atenção: tentativa de homicídio, ferimento por faca ou outra arma branca e ferimento por arma de fogo. E tem mais: 16 milhões de pessoas têm pelo menos uma história de parente ou amigo que foi morto pela polícia. Isso representa 12% dos brasileiros. As entrevistas foram realizadas em abril deste ano, em 150 municípios. E onde será que este assunto se encaixa no artigo 5º da Constituição? Vamos conferir. Está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Aos brasileiros e estrangeiros residentes do país é garantido, entre outros, o direito à vida. Bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui e vamos começar a falar desse tema que é tão importante e atinge a todos nós, como a gente já mostrou aqui. Doutor Tiago, vamos começar então pelo que diz a Constituição que garante o direito à vida. Como colocar esse preceito tão importante em prática com toda essa violência? Olá, Flávia, agradeço o convite, satisfação estar aqui no programa. De fato, a Constituição assegura esse direito e deveria o Estado, a República Federativa do Brasil, zelar para que todo cidadão tivesse esse direito à vida e tivesse mais que isso, tivesse direito à segurança. Mas, lamentavelmente, por falta de investimento, por falta de responsabilidade estatal, nós estamos com números alarmantes de violência e acaba que o cidadão, muitas das vezes, se vê naquela encruzilhada de buscar um mecanismo de se autodefender ou de viver uma sensação perene de incerteza, de insegurança. Então, o que fazer? Buscar formas de aprimoramento da segurança nacional, da segurança das pessoas, buscar investimentos em educação, que penso que seria o caminho correto para se buscar minimizar essa criminalidade. Doutora Marcele, e esses números, eles surpreendem ou eles simplesmente atestam aquilo que a gente já sabia de forma não comprovada cientificamente? Então, nós já sabíamos boa parte dessa informação, porque essa é uma pesquisa nacional, mas nós já tivemos antes uma pesquisa nacional de vitimização financiada pelo Ministério da Justiça, com a participação inclusive do próprio Datafolha. Nós temos as estatísticas do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde e temos as estatísticas da própria Secretaria Nacional de Segurança Pública. E pesquisas estaduais, em unidades da federação, que já demonstravam e indicavam esse cenário. Os homicídios, no Brasil, eles têm uma característica onde, ainda que nós possamos ter essa percepção que todos nós estamos igualmente expostos ao risco dessa violência, na verdade, isso é uma meia-verdade. Porque ainda que a percepção seja essa, quando nós olhamos o perfil das vítimas, ele é um perfil bastante característico. Ele é um perfil, sobretudo, de jovens, do sexo masculino, pardos ou pretos. Doutor Tiago, e há uma fonte única para essa violência ou ela vem de várias fontes, como o tráfico de drogas, por exemplo? São diversas fontes, né? O que tem se demonstrado como um grande fator que contribui para essa violência é o tráfico de drogas, né? É algo que é um problema social já não de hoje, é algo que precisa de um cuidado por parte do Executivo, por parte do Judiciário, por parte do Legislativo, porque com toda certeza, embora não seja a única fonte, é aquela que nos dias atuais tem se mostrado como a que mais acaba contribuindo para essa violência.
né? Mas, fora isso, nós temos outras questões também, que são questões culturais, né? A violência contra a mulher mesmo, né? Também tem índices de criminalização, de criminalidade muito grande, os fatos típicos e criminosos cometidos contra as mulheres. E também o uso exagerado de álcool, né? O álcool, as drogas, geralmente, com relação aos crimes de homicídio, álcool e droga, eles sempre estão ali presentes naquele contexto. Agora, recentemente teve uma outra pesquisa da Organização Mundial de Saúde que falou que o Brasil ocupa a 9ª posição entre os países das Américas em termos de homicídios. São, em média, 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. É um número que também assusta, né? É um número assustador, um número alarmante e que exigiria, por parte dos nossos responsáveis, vamos assim dizer, né? As pessoas que têm esse dever legal de zelar pela população, adotar políticas públicas, políticas de segurança pública também, para que possa minimizar essa quantidade que está acontecendo de criminalidade em si, né? Nós não estamos aqui falando especificamente de homicídio, mas não é só o homicídio, né? Os crimes estão cada vez mais presentes na nossa vida cotidiana. Pois é, doutora Marcela, nós estamos falando aqui de uma violência mensurável, mas existem muitos casos que não chegam ao conhecimento do público em geral, né? Como mensurar essa violência que não se mostra? Existe também uma outra violência, que é uma violência que não aparece tão de forma evidente nos registros, que são essas dos subregistros. Agora, uma coisa que é interessante quando nós estamos falando sobre violência é que e isso é muito comum em algumas áreas hoje, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde você tem brigas de grupos de facções rivais. Você tem áreas onde a violência é conflagrada, e aí nesses lugares com violência conflagrada você tem altos índices de homicídio. Agora, você tem lugares onde a violência está lá, só que você não tem uma violência conflagrada. Por quê? Porque você tem grupos ou uma homogeneidade de grupos que não estão disputando o crime entre si, ou áreas como, por exemplo, áreas de milícia, onde você também não tem uma disputa ali naquele lugar. Então, a violência se faz presente, só que não é uma área conflagrada. Então, a gente tem diferentes nuances dessa dinâmica da violência. Bom, nós recebemos vídeos de telespectadores de vários estados do país com dúvidas sobre este tema. A primeira dúvida é da Luana. Vamos a ela. Meu nome é Milena Gomes, sou estudante de Gestão Pública e de Direito, resido em Brasília e eu queria saber o que pode ser feito para melhorar a segurança pública no Brasil. Doutora Marcele, não é uma pergunta fácil de se responder, né? É a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber a resposta. Quer saber essa resposta. Não existe muito milagre. Nós estamos falando de uma área que as políticas públicas podem fazer a diferença. E nós precisamos de uma política de segurança pública com P maiúsculo. E essa discussão, ela começa com uma discussão da necessidade de uma repactuação federativa entre União, Estados e municípios. Vou dar exemplo do que eu estou falando. Na saúde, é muito claro qual é o papel dos municípios na saúde, qual é o papel dos estados e qual é o papel da União e como os recursos estão distribuídos e as responsabilidades distribuídas para cada ente. Na segurança pública, nós só temos um artigo, que é o 144, que fala um pouco sobre as atribuições de cada uma dessas instituições, mas não é claro qual é a responsabilidade da União, só diz que a União tem a Polícia Federal. A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem um recurso que é do Fundo, né, de Segurança, mas os critérios para a redistribuição desses recursos não são muito claros e como é que eles podem fazer a diferença lá na ponta. E o próprio volume deles é risível você ter um Fundo Nacional de Segurança, que eu não sei hoje qual esteja o valor, mas eu vou chutar algo em torno de 500 milhões, mas que seja 1 bilhão para o Brasil todo. O orçamento só de São Paulo é de 14 bilhões. Então, qual é a capacidade do governo federal, a partir de uma redistribuição de recursos, fazer diferença, por exemplo, numa política de segurança do Estado de São Paulo ou do Estado do Rio? Não será pelo Fundo de Segurança Pública. Nós precisamos de uma repactuação do papel dos entes federados e de uma política de segurança pública séria, que nós ainda não vimos. Bom, nós temos mais uma pergunta que
complementa essa. Vamos ver, pode rodar aqui. Olá, meu nome é Giovana Figueiredo e eu sou de São Paulo. Eu gostaria de saber se para mudar a segurança pública é necessário mudar as leis. Doutor Tiago, entra junto com o que a doutora Marcela estava falando. É preciso mudar as leis aí para poder ter essa repactuação? Como é que isso funciona do ponto de vista legal? Sabe, esse questionamento e essa ponderação ela é bastante frequente, né? Na medida em que as pessoas se veem amedrontadas com a criminalidade, o primeiro impulso que se tem é precisa mudar a lei. Mas o Brasil já tem leis suficientes para que haja uma repressão aos fatos criminosos que são cometidos. O que talvez não se tenha seja uma aplicação efetiva da lei, né? Seja uma efetiva investigação para que se apure os responsáveis pelos fatos criminosos e, mais do que isso, para que, uma vez apurado, sejam responsabilizados devidamente. E não estamos aqui falando única e simplesmente em encarceramento do indivíduo, ou seja, cadeia, né? Mas, às vezes, uma forma alternativa de aplicar uma sanção, uma forma que sirva para aquele jovem delinquente que está começando a sua escalada criminosa, uma pena alternativa ou uma sanção de serviço comunitário, também pena alternativa, vale dizer, que dê um choque de realidade, que o traga para verificar a necessidade que ele tem de reenquadramento naquele padrão social. Nós vamos voltar a falar mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente faz uma pausa no artigo 5º e volta já já. Aguarde aí. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje o assunto é a violência que a sociedade brasileira sofre. Aqui no estúdio eu converso com a pesquisadora em segurança pública, Marcele Figueira, e também com o advogado criminalista, Tiago Machado. E nós temos mais uma pergunta que foi gravada por um telespectador. Vamos saber quem é. Olá, meu nome é Júnior Silva, sou do Rio de Janeiro e gostaria de saber se as leis de segurança pública são federais ou estaduais. Doutor Tiago, o que dizer para ele? As leis que envolvem a segurança pública, elas são todas federais, né? O Código Penal, as legislações extravagantes que tratam de punições, bem assim as disciplinas que giram em torno da forma como vem sendo trabalhado para evitar a violência. É claro que cada estado tem, dentro de suas atribuições, tem a liberdade para que possa executar da forma como entender mais adequado, né? Dar o direcionamento que entende mais adequado. Mas as leis são do âmbito federal. Agora, é comum a gente dizer que quando uma pessoa assassina alguém, não mata só a vítima, mas a família inteira sofre. Que tipo de apoio, que tipo de amparo estadual essas pessoas têm, essas famílias? Lamentavelmente, Flávia, a família de fato morre junto com a vítima, né? É uma dor que nós não podemos mensurar, né? Quem nunca passou por um lamentável fato desse não consegue mensurar. E, lamentavelmente, também não há nenhum tipo de amparo estatal, federal, para essas famílias de vítimas de assassinatos. Então, o que há é o Ministério Público na função de fiscal da lei, de dominus litis, ou seja, o titular da ação penal, patrocinando os interesses do Estado para buscar uma reparação penal, ou seja, uma punição, uma medida que importe em punição e prevenção contra aquele indivíduo que praticou o ato. Mas para a vítima e para a família da vítima, efetivamente, nada há. Então, só complementando, a gente está falando sempre do aspecto legal, né? Mas você também tem alguns estados, eles vão ter centros de apoio psicológico que possam lidar. Então, você tem algumas comissões em assembleias legislativas de direitos humanos que fornecem para essas pessoas apoio psicológico, os centros de assistência social, né? Os centros de referência de assistência social, os CRAS, onde eventualmente elas também podem ser atendidas. Mas é claro, isso não é, conforme o doutor Tiago estava falando, né? Vou chamar instrumentos que estão disponíveis para poder apoiar e acolher, mas que não são uma política de encaminhamento direto dessas vítimas no caso, né? Dessas pessoas que perderam os entes, né? Que acabam se tornando vítimas também. Que acabam se tornando vítimas também, porque o homicídio, a morte, ele é um problema sobretudo para quem fica, né? Porque a pessoa que foi assassinada, ela teve a sua vida ceifada naquele momento. Mas quem fica é quem tem que lidar com a perda daquela pessoa, né? E esse tipo de apoio que a senhora falou aí faz toda a diferença nesse momento, né, doutora Marcele? Sim, não, ele vai fazer diferença para alguns, mas tem uma questão
para determinados familiares, que é quando você perde alguém que era o arrimo de família, né? Alguém que era o provedor daquela família. E aí você tem uma dificuldade adicional, porque além de ter que lidar com a perda afetiva, você também tem que lidar com a perda material da ausência daquela renda dentro daquela família, né? Pode ser um filho, pode ser o pai, ou pode ser uma mãe, enfim, quem esteja fornecendo a sobrevivência daquela família. Aí, nesse caso, seria necessário uma política aí de apoio, né, doutor Tiago? Sim, para as famílias, né, de vítimas, além de buscar uma reparação a ser prestada pelo próprio autor do fato, né, pela pessoa que pratica o homicídio, que sim, tem obrigação legal de reparar o ilícito causado, né? A partir do momento em que uma pessoa retira a vida de outra, ela pratica um ato ilícito e sim, ela deve reparar, inclusive, se for o caso, pagando pensão para aquela família. Então, esse aspecto que a doutora Marcela explorou acerca do arrimo de família, em sendo comprovado que a família dependia daquela pessoa e havendo condições daquele autor do fato indenizar, a indenização deve ser prestada. Mas, por parte do Estado, também fica uma questão que, como a doutora Marcela pontuou, há alguns estados que fazem esse tipo de atendimento. Mas não são todos eles. E, muitas vezes, as próprias vítimas sequer tomam conhecimento da existência de algum tipo de apoio. E, para ter um apoio psicológico, já é algo difícil. Para se ter um apoio material, é uma dificuldade ainda maior. Claro que nós estamos falando aqui de um mundo ideal, mas se nós formos ver as dinâmicas que estão por trás de muitos desses homicídios, se torna inviável a prática uma ação como essa. Porque o que você vai fazer com um criminoso que foi morto por um outro criminoso? O que você vai fazer, no caso, quando você tem alguém que foi morto, por exemplo, de forma ilegal durante uma ação equivocada por parte do Estado? O Estado muitas das vezes as pessoas entram na justiça através das defensorias e conseguem ter a sua perda, né, reparada de forma financeira. Mas o que a gente vai... Se a gente fosse pensar em algo desse tipo, a gente ia ficar preso numa encruzilhada onde a gente teria alguns que são mais iguais do que outros, que é como a gente tem hoje. Por exemplo, o doutor Tiago estava mencionando sobre o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele exerce hoje um efeito dentro da nossa violência, não só pelo consumo, mas pelo combate ao tráfico de drogas. O combate ao tráfico de drogas, ele não é encarado somente como uma política, por exemplo, de saúde, né? E como eu estava falando, por exemplo, o álcool. O álcool é uma droga legal. E quais são os efeitos danosos do álcool sobre os eventos de violência? São várias questões, né? São várias questões. Bom, nós vamos à última pergunta gravada por um telespectador do Artigo 5º. Pode rodar aqui. Meu nome é Ana Marina, tenho 24 anos, sou estudante e moro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A segurança pública é uma obrigação do Estado. Isso quer dizer que o cidadão não precisa fazer nada para se sentir seguro nas ruas? Doutora Marcela, o que dizer para ela? Não é bem assim, né? Nossa, isso é tão complexo, porque isso para muitas pessoas abre espaço para uma interpretação para a questão da autodefesa e para a questão do armamento, né? Nós temos uma série de pesquisas que demonstram que o risco do cidadão, ao estar armado, numa perspectiva de se defender, aumenta o risco de morte dele em 80%. Então, na verdade, você estar armado não aumenta a sua segurança, aumenta a sua insegurança. Essa é uma pesquisa do Viva Rio, que as pessoas conseguem encontrar isso nas redes. Então, o que normalmente se utiliza, o que a gente chama a prevenção situacional de problemas e de crimes, é você investir em informação para a população para que ela possa reduzir a sua exposição e reduzir a sua vulnerabilidade. Vou dar um exemplo rápido de uma ação como essa. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos, durante um tempo, um pico de aquele sequestro relâmpago. A pessoa está namorando dentro do carro, embaixo de um pilotis, né, ou numa rua, e ela é surpreendida por assaltante. A Polícia Militar do Distrito Federal fez uma ação muito interessante para prevenir essas ocorrências,
distribuindo cartilhas, policiando esses espaços e também se deparando com casais que estavam namorando dentro do veículo, pessoas que se demoravam dentro do seu veículo para poder sair. A polícia chegava com uma cartilha, com um pequeno panfleto, olha, sou eu que estou te abordando, mas vocês, ao ter esse comportamento, você está se colocando numa situação de risco. Então, e aí aquela cartilha tinha uma série de indicações. Então, evite comportamentos como esse, né? Evite, quando você está chegando, preste atenção no seu entorno, seja rápido ao sair e ao entrar no seu veículo. Não se trata de atribuir para o cidadão uma responsabilidade do tipo, você foi vítima porque você não prestou atenção. Não se trata disso. É evidente que quem comete um roubo, uma violência, não deveria estar cometendo isso. É evidente. Mas é você fornecer informações à população de forma que ela possa reduzir os espaços onde ela se torna vulnerável. Pois é, a senhora falou aí de umas dicas interessantes e nós perguntamos às pessoas nas ruas do Distrito Federal o que você faz para se proteger. Vamos saber quais foram as respostas. Pode mostrar aqui. Primeira coisa é ficar atento. Eu tenho que sempre estar prestando atenção ao seu redor, no que está acontecendo. E segundo, ter informação, né? Que eu acho que é a base de tudo para você se prevenir de qualquer coisa. A maioria dos lugares não tem tantos postos de polícia perto, então as medidas que a gente tem que tomar, principalmente como mulher, é essa. Sempre olhar para o lado, né? Ver se está acontecendo alguma coisa. Se estiver acontecendo, eu procuro desviar. Eu não fico dando bobeira na rua, ou eu sempre observo. Eu já fui assaltada umas vezes, então eu já fico meio receosa de alguns lugares. Sempre olhando do lado para ver o que está acontecendo do meu lado, ao meu redor. Quando acontece, acontece mesmo, né? A gente tá nem esperando que aconteça essas coisas, né? Mas é bom sempre se prevenir, né? Bom, as pessoas aí parece que estão atentas, né, doutora Marcele? Tem que se prevenir, né? Um exemplozinho de prevenção, onde muitos deles estavam falando sobre informação, sobre conhecimento. E muitas das vezes se tem um senso comum que diz que você divulgar as áreas da cidade que possuem maiores indicadores de criminalidade, isso vai ocasionar um pânico na população, um aumento da percepção de insegurança. Você está retirando das pessoas a possibilidade de que elas tenham acesso a essa informação e tomem cautela. Eu estive há pouco tempo visitando um outro país e eu estava dentro do metrô e o metrô tem avisos constantes de tomem conta dos seus pertences. Existem batedores de carteira. Tem que ter a informação. Exato, né? A informação é fundamental. Pois é, doutor Tiago, um outro tipo de informação que muitas vezes as pessoas não repassam. Quando acontece um crime de menor potencial ofensivo, muitas vezes elas não dão queixa, não procuram a polícia. Com isso, elas acabam saindo das estatísticas. Isso tem que mudar, né, doutor Tiago? Até para as políticas públicas serem implantadas de melhor forma. Com toda certeza, Flávio. Isso precisa mudar. Ainda que a pessoa tenha aquela sensação de que não vá eventualmente recuperar aquele bem que lhe foi levado, ou que aquele xingamento que recebeu, ou que aquela abordagem pouco gentil que recebeu em determinado local possa não repercutir em nada, falando no ambiente de um processo, isso para fins de políticas públicas, para que a polícia tome conhecimento e para que saiba mapear, como a doutora Marcele falou, mapear os locais onde estão acontecendo os crimes, onde é que está acontecendo furto de som de carro, onde é que está acontecendo furto de estepe de carro, onde é que está acontecendo furto de celular, para que a polícia possa intensificar o policiamento naqueles locais. É muito comum, em razão da burocracia mesmo que se tem para registrar uma ocorrência, para às vezes levar o carro para a perícia, para poder tirar a impressão digital, ver como é que foi, e sabe que não vai retornar aquele patrimônio, né? O STEP que se foi não retornará e talvez aquele delinquente que praticou esse ato talvez nem seja encontrado. Mas a polícia conseguindo mapear e sabendo quais são os pontos mais críticos de violência, eles vão conseguir designar servidores públicos, os policiais, para que possam fazer uma ronda ali, né, e dar uma fiscalização, dar uma segurança melhor naquele ambiente. Bom, e com essas dicas, o artigo 5º de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez, doutora Marcele, doutor Tiago, muito obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou. Quer rever o artigo 5º? Acesse tvjustiça.jus.br. Quer mandar um e-mail para a gente? O endereço é artigo5@stf.jus.br. Até a próxima. Tchau.